Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de matemática, hoje dia 25/6/2020. A nossa aula de matemática traz como tema situação-problema envolvendo a adição e a multiplicação. Nós vamos trabalhar com uma revisão sobre essas duas operações que nós já vimos anteriormente. A adição são continhas de mais e a multiplicação são continhas de vezes, tá certo? Então, nós vamos relembrar um pouquinho do assunto que nós já vimos lá atrás. Peguem o livro de 4 de vocês, vão abrir na página 142. Nos capítulos anteriores, você teve a oportunidade de observar a aplicação das operações em situações problemas do cotidiano. Ou seja, nós usamos a multiplicação e a adição envolvendo atividades do dia a dia, como plantar, como colher, não foi? Nas atividades deste capítulo 9, você terá a oportunidade de revisar a aplicação dessas operações. Fique atento às ideias relacionadas a cada operação. Virem a página. No exercício de aplicação que nós vamos trabalhar, que está aqui na página 143, que vai até a página 149, nós já vamos nos deparando com situações problemas, que precisam ser lidos e compreendidos, ou seja, vocês precisam ler para interpretar, para poder responder a continha, para saber se é uma conta de mais, se é uma conta de multiplicação, tá certo? Uma pequena comunidade rural resolveu recuperar uma grande área que há anos sofre com a degradação ambiental. Por isso, serão plantadas várias espécies de plantas que são daquela região. Em cada dia, ao longo de uma semana inteira, serão plantadas 60 mudas. Sabendo disso, responda ao que se pede. Na letra A, quantos dias há em uma semana? Então, você precisa saber quantos dias tem uma semana. Letra B, calcule quantas mudas de árvores serão plantadas em cada semana. C, para responder à pergunta anterior, há apenas um tipo de operação que pode ser usada? Há só um tipo de operação que pode ser usada? Aí você vai ter que responder aqui a questão. Na questão número 2, condomínios de casas ou apartamentos formam uma espécie de pequena comunidade. Muitas ações são feitas de forma coletiva, pensando no bem-estar de todos. Em alguns condomínios, a coleta de material reciclável é feita com frequência, ajudando a diminuir o volume de material descartado na natureza. No condomínio em que Rebeca mora, os moradores começaram a separar materiais recicláveis, como papel, plásticos, vidro e metal. A cada dia, um funcionário fica em uma balança, pesando, para saber quantos quilogramas foram pesados. A tabela a seguir mostra os registros desses funcionários. Tem os dias da semana e o peso do que foi pesado na balança durante aquele dia, tá? De domingo a sábado. Com base nas informações dessa tabela, faça o que se pede. Calcule quantos quilogramas de material reciclável foram separados na semana inteira. Então, está pedindo para você calcular todo o peso que pesaram durante aquela semana. Então, que conta é essa? Se é para me juntar todos os resultados. Na B, para responder à pergunta do item anterior, além da adição, poderia se usar a multiplicação? Sim, poderia também se usar a multiplicação, né? Converse sobre isso com os colegas e registre a conclusão. C. De um dia para outro, a quantidade de material separado sempre aumentou? Aí você vai observar a tabela, se foi aumentando de um dia para o outro, tá? Explique. Letra D.
Em que dia foi separado a maior quantidade de material? Aí você vai na tabela e veja qual foi o dia que mais foi separado material reciclável. Letra E. Em que dia separou-se a menor quantidade? Qual foi o dia da semana em que foi separada a menor quantidade de material? F. Você tem o hábito de separar material reciclável? Você tem o hábito de selecionar todo o material que você vai jogar fora? Conhece alguém que tem esse hábito? Converse sobre isso com os colegas e o professor. Nós organizando o lixo dessa forma, seletivamente, fica mais fácil para aquelas pessoas que utilizam para reciclar, né? Então fica bem mais fácil. No número 3, no primeiro dia de aula do terceiro ano, Gabriel viu que em sua sala havia 6 fileiras de carteiras com 5 carteiras cada uma. Todas estavam ocupadas. Então, qual é o número total de alunos na turma de Gabriel? Faça um desenho que represente a vista superior, a vista de cima da sala, tá? Das carteiras nessa sala e calcule todos o total de alunos. Então, você vai desenhar olhando de cima para baixo. Virem a página. Na página seguinte, em certa panificadora, um padeiro utiliza, entre outros ingredientes, 3 ovos e 2 cenouras para fazer um delicioso bolo de cenoura. Letra A. Quantas cenouras são utilizadas por dia se ele fizer 12 bolos iguais a esse diariamente? Letra B. Se o padeiro fizer 15 bolos iguais a esse por dia, quantos ovos serão necessários para a produção dos bolos em 5 dias? Letra C. Se forem feitos 14 bolos por dia, todos os dias de uma semana, quantos bolos serão feitos no total? Na número 5, Gabriel trabalha em uma empresa que prepara festas de aniversário e de casamento. Ele está recebendo uma encomenda de bebidas que serão usadas em várias festas. Veja o quadro seguinte, as mercadorias recebidas. Nesse quadro tem todas as bebidas que ele está recebendo e a quantidade. De acordo com as informações sobre a mercadoria recebida por Gabriel, faça o que se pede. Calcule a quantidade de bebidas em litros de suco de laranja. Então você vai calcular só o de suco de laranjas. Depois só de uva, depois só de pêssego. Depois você calcula a quantidade total recebida em litros de sucos. Quantos litros de água mineral ele recebeu? Qual foi a quantidade total de garrafas recebidas, tanto de sucos quanto de água, tá? E na última questão, número 6, complete o quadro com os resultados de acordo com a operação indicada. Use os quadros maiores que estão abaixo das indicações para fazer os respectivos cálculos, tá bom? Então, gente, o assunto de hoje foi relembrando aulas que nós já vimos, que foi a adição e a multiplicação. Para quê? Para refrescar um pouquinho a nossa memória, a nossa mente, para saber se realmente a gente está atento, se a gente realmente conseguiu aprender o conteúdo, tá certo? Então, meus amores, a gente fica por aqui. Graças a Deus, mais um dia já foi cumprido. E bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.